Seja muito bem-vindo, meu pai e minha mãe atípica, a mais uma aula do nosso treinamento para que vocês possam aí ser fera nos direitos dos autistas. Hoje nós vamos conversar sobre a isenção do IPVA, tá? E vamos falar um pouco também sobre a isenção do ICMS e IPI na compra de carro novo. Mas, sobretudo, sobre a isenção de IPVA, que todo pai e mãe de autista que tem lá o seu carrinho, que usa para fazer as terapias, gostaria de saber como requerer, onde requerer, o que fazer para ter acesso a esse direito, tá? Então, nessa aula hoje, nós vamos ficar craque nisso. Eu vou te dar todo o mapa do que a gente faz pelos nossos clientes aqui no escritório e como você pode aí estar fazendo ou sozinho ou através de ajuda especializada, como por exemplo a nossa, tá bom? Então, isenção de IPVA para pais de crianças autistas. O caminho para garantir o direito dos seus filhos. Primeira coisa, a isenção de IPVA, ela promove acessibilidade e inclusão. A gente sabe que um autista, do ponto de vista que ele necessita passar por constantes procedimentos terapêuticos, um automóvel ajuda e muito, e facilita e muito a vida da criança e dos pais, porque são constantes terapias, são constantes visitas ao médico especialista, né, o neuropediatra, o psiquiatra, o neurologista que trabalha, que trata o seu filho, a sua pessoa autista, né? E aí, muitas famílias já têm carro e não conhecem esse direito, e muitas famílias compram carros sem saber desse direito, ou se cansam no meio do caminho e acabam não indo atrás de um direito que é extremamente importante e que vocês precisam conseguir, tá? Mas aí não vai acontecer mais isso, porque a partir de agora vocês não vão ficar mais sem falta de informação. Então o que é que a gente precisa saber? Quem é que tem direito? Aqui no nosso caso, eu entendo que apesar de alguns estados dizer que apenas o nível 3 de suporte teria direito, eu entendo, e a justiça também tem entendido assim, que níveis 1, 2 e 3 de suporte têm direito de requerer a isenção de IPVA, de ter a isenção de IPVA deferida, tá? Então, uma vez diagnosticada com autismo e tendo um carro, a família tendo um carro, sim, essa pessoa pode ter direito à isenção do IPVA, que é o Imposto sobre Veículo Automotor, que aí é cobrado anualmente de toda pessoa que tem carro, tá? O veículo, surge aquela questão, precisa estar no nome da criança ou ela pode estar em nome do seu pai e de sua mãe? Há alguns estados que precisa estar no nome da criança, em outros estados pode estar no nome do pai e no nome da mãe. Em regra geral, eu entendo, e a justiça também entende assim, que independe, o carro não precisa estar especificamente no nome da criança, ela pode estar no nome dos pais para também conseguir esse direito, tá? Então, se seu carro está no nome do seu filho e eles concederam, perfeito. Porém, se o carro está no nome do pai e eles negaram, aí você pode requerer judicialmente e você vai conseguir sim essa isenção de IPVA, mesmo que o carro esteja no nome dos pais, tá? Então, eu entendo que quem é que tem direito à isenção de IPVA? Toda família que tem uma pessoa atípica que tenha TEA e depende se o carro está no nome da pessoa com TEA ou de seus representantes legais, que aí o pai ou a mãe, que aí também teriam direito, tá? A gente não pode confundir o direito à isenção de IPVA com o direito à aquisição de veículo automotor 0 km com desconto de ICMS e IPI. Na compra do carro, aí sim, aí o carro precisa estar no nome da pessoa com deficiência. Então aí precisaria estar no nome do seu filho autista, por exemplo. E sempre que você for comprar um carro que for colocar no nome da criança, pense se é a melhor estratégia. Sabe por quê? Porque, infelizmente, para você vender depois esse carro,
Se a pessoa for menor de idade, por exemplo, você comprou aí no nome do seu filho autista de 5 anos de idade, se depois você precisar trocar esse carro, vender esse carro, você só vai conseguir através de autorização judicial. Porque carro em nome de menor só pode ser vendido com autorização judicial. Em alguns lugares, o Ministério Público, o promotor de justiça, quer saber o porquê você está vendendo esse carro. E aí você vai precisar justificar também a razão da venda. Então, ter o carro no nome do menor nem sempre é a melhor estratégia, tá? Porque você vai ter custo depois para tirar o nome dele. Custo com advogado, ou então custo do seu tempo para procurar a defensoria, para poder conseguir fazer o processo para retirar o carro do nome da criança. Perfeito? Outra questão que é importante, que você vai precisar analisar, é o seguinte: lá na compra de carro novo, essas questões elas são levadas em consideração. Já na questão da aquisição, da isenção do ICMS, o que é que a gente precisa observar? A gente precisa observar que na isenção do ICMS, independe do carro estar no nome da criança. O que vai levar em consideração é o valor do carro, o preço do carro, né? A tabela FIPE do carro, para saber se você vai ou não ter direito a essa isenção de IPVA. Mas o carro ele pode estar ou não estar no nome da criança autista e pode estar no nome dos seus representantes legais, do pai ou da mãe. Perfeito? E aí, cada estado tem uma sua regra. Junto com essa aula, eu estou colocando aqui as regras da maioria dos estados da federação. Aqueles que a gente conseguiu catalogar, a gente já catalogou. Aonde dá entrada, qual é a exigência, se precisa estar no nome da criança ou não, e se precisa estar no nome do representante, se pode dar entrada se o carro estiver no nome do representante legal, e o valor, né, do veículo em cada estado. Tá? Então, eu subi junto com essa aula. Então, na maioria dos estados e na regra geral, o que a gente tem aqui é uma isenção total para carros com um valor financeiro de até R$70 mil. Tá? Então, se o carro, a tabela FIPE dele está até R$70 mil, você não paga IPVA. Ah, Jones, mas meu carro custa R$100 mil. Eu não tenho direito? Tem. Você só vai pagar o IPVA no que superar 70 mil. E aí seu IPVA vai ser muito mais barato, que é o que a gente chama de isenção parcial do IPVA. Se o carro custar acima de 60, se o seu carro custar acima de 120 mil reais, aí infelizmente você não tem direito à isenção de IPVA. Exceto alguns estados, porque eles não estão atrelados a valor, mas tamanho de motor, né? Tem carro que aí, se ele for 2.0, é que não dá direito a essa isenção. Então, tem carro que está com motor abaixo de um 2.0 que também teria direito. Então, aí, a legislação de cada estado é quem vai dizer. Mas o fato principal que você precisa saber é: o veículo precisa estar ou no nome da criança ou no nome dos seus representantes legais. E aqui, representante legal, a gente vai entender que é o pai ou a mãe da pessoa autista. Perfeito? O veículo ele não pode superar 70 mil reais para isenção total e não pode superar 120 mil reais. Se o carro estiver acima de 120 mil reais, você não consegue nem a isenção parcial. Se o carro estiver entre 70 e 120 mil, você só vai pagar o IPVA no que superar 70 mil. Até 70 mil você não paga nada. E entre 70 e 120 mil, então, por exemplo, aí até 50 mil reais, você vai pagar ali entre 3 ou 4% de IPVA, de acordo com a tabela FIPE do carro. Acima disso, não tem direito. Exceto em estados específicos, que está lá na lista que a gente vai mandar para você, que ao invés de falar em valores de tabela FIPE, eles falam no tamanho do motor. Tá? Então, se o motor for grande, mas a tabela FIPE for baixa, você pode ter direito, entendeu? Então, mesmo que a tabela FIPE supere os 120 mil reais, melhor dizendo, e o seu motor for 1.5
em alguns estados você também consegue essa isenção do IPVA. Então aí a gente vai precisar analisar estado por estado, que o Brasil é grande, né? São 26 mais o Distrito Federal. E aí cada estado tem uma regra específica. Isso porque o IPVA é um imposto estadual. Então os estados eles têm liberdade para normatizar, legislar sobre essas matérias. Perfeito? Então aí como solicitar a isenção? Primeiramente é reunir a documentação necessária. Documentação do veículo, documentação do dono do veículo e documentação do representante legal que vai estar dando entrada no processo, tá? E aí lá no próprio sistema de cada estado, você vai consultar o sistema de cada estado, esse requerimento em todos os estados, ele é um requerimento que inicialmente ele inicia de forma online e depois aí vai depender se tem uma perícia presencial ou uma análise documental, tá? Na Secretaria de Fazenda de cada estado, né? E esse pedido, por lei, ele precisa ser analisado em até 30 dias, porque a lei dos processos administrativos diz que o processo administrativo ele deve durar 30 dias. E aí você vai preencher os formulários, juntar as documentações e aguardar. Se o pedido for julgado em até 30 dias e foi deferido, perfeito, resolveu o problema. Se ele foi julgado em até 30 dias e ele foi indeferido, aí você vai precisar de ajuda de um advogado especialista para poder pedir essa isenção de IPVA através da justiça. Se o pedido demorou mais de que 30 dias, se não tem vaga para perícia, se eles estão exigindo documentações, burocratizando seu pedido, exigindo documentações que não existem, como, por exemplo, obrigando que você forneça um laudo médico do SUS, aí você vai conseguir fazer a análise de forma mais efetiva, através de um advogado, e já vai conseguir protocolar esse pedido para que esse pedido seja analisado judicialmente, tá? Então, sempre que seu pedido for negado ou demorar mais do que 30 dias, você tem o direito de solicitar judicialmente, perfeito? Documentação necessária, o laudo médico que comprove a TEA, comprovante de residência, a documentação do veículo, CRLV, né? RG e CPF do responsável ou do beneficiário, o formulário que cada estado tem um específico para ser preenchido, e alguns estados podem ter também uma pequena taxa, o pagamento de uma taxa administrativa para poder fazer a análise do seu pedido. Perfeito? Se a isenção for negada, o que é que faz negar uma isenção? A exigência de que o veículo esteja no nome do beneficiário, e aí você vai poder recorrer judicialmente para poder dizer, não, mesmo o veículo estando no meu nome, eu tenho direito a esse benefício. O valor do veículo acima do limite, e aí se realmente seu veículo estiver acima do limite do seu estado, a tabela FIPE esteja acima desse limite, infelizmente você não teria direito. E aí outras questões que podem deferir o seu pedido é a interpretação incorreta da lei. Eles podem exigir que o laudo seja do SUS, ele pode dizer que o autista nível 1 e nível 2 de suporte não tem direito, tá? E aí nessas situações você vai poder sim requerer judicialmente e alcançar essa isenção, inclusive com uma concessão de uma liminar, tá? E a solução para esses casos vai ser uma ação judicial, né, com pedido de liminar, para garantir a você também que preenche esses requisitos que teve seu benefício negado, conseguir alcançar esse direito. Perfeito? E aqui surge algo que é bastante importante. É possível restituir os valores dos tributos que foram pagos indevidamente em até 5 anos. Então aí você tem seu carro, está pagando IPVA, pediu essa isenção agora, foi negada. Você tem o direito de pedir na justiça para que esse benefício ele seja concedido, e você também tem o direito de pedir na justiça que esse benefício você receba os 5 anos de IPVA que você já pagou, tá? Porque todo tributo que é pago indevidamente surge para você o direito de receber na justiça esse direito. Então, se você teve inclusive deferido o pedido,
você pode pedir. E se foi indeferido, você, além de pedir que você consiga o direito à isenção do IPVA da agora para frente, você vai pedir também os 5 últimos anos que você pagou indevidamente. Perfeito? Então, a isenção de IPVA é um direito que gera economia para todas as famílias atípicas. Se você tem uma criança com TEA, um adulto com TEA na sua casa e existe um veículo ali familiar, esse veículo pode e deve ter direito à isenção de IPVA, inclusive retroagindo aos últimos 5 anos em que você pagou IPVA indevidamente. Você pode ter diversas barreiras administrativas, como por exemplo, exigência de laudo do SUS, exigência de que o autismo seja nível 3 de suporte, exigência que o carro esteja no nome da pessoa autista. E aí esses obstáculos administrativos, eles podem ser superados através de uma ação judicial, através de um advogado especialista, né? Então você precisa compartilhar essa informação para que todo mundo que tenha carro saiba, porque essa informação aqui nem todo mundo sabe, perfeito? Então tamo junto demais. O que vocês precisarem de orientação, a gente está aqui para informar. O seu direito sempre será a nossa luta. Qualquer dúvida é só chamar. E até a próxima aula, que a gente vai conversar mais sobre outros direitos que você pode ter, tá? Outros direitos que você pode ter, como por exemplo o FGTS, a redução da jornada do trabalho, outras questões que são extremamente relevantes e importantes para todo pai e mãe de autista. Tamo junto e até lá.